A paz do Senhor, adolescente de El Shaddai. Mais um domingo, mais um amanhã, início de mais um trimestre. E nesse trimestre, segundo trimestre de 2021, o tema da nossa revista é Profetas Menores. Nós vamos estar estudando no decorrer desse trimestre a história desses homens denominados de profetas menores e a importância deles para a nação de Israel. Como ponto de partida, eu quero mostrar uma ilustração para a gente entender melhor, né, a nossa Bíblia. Essa ilustração diz o seguinte: conheça melhor a sua Bíblia, a organização dos livros do Antigo Testamento. Como está dividida a nossa Bíblia no Antigo Testamento? E essa divisão foi feita simplesmente para facilitar o nosso estudo. Então, os primeiros 5 livros da Bíblia são chamados de Pentateuco e compreende o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Os 12 livros seguintes são chamados livros históricos e vai de Josué até o livro de Esther, passando pelo livro de Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Os 5 livros seguintes são chamados livros poéticos e vai de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Aí depois vem 17 livros proféticos, só que esses livros proféticos são divididos em 2 seções. 5 são chamados profetas maiores, que compreende o livro de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e os 12 seguintes são chamados livros dos profetas menores ou profetas menores, que compreendem os livros de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E esses 12 livros serão o tema da nossa revista esse trimestre. É bom você saber isso para que você conheça melhor a sua Bíblia Sagrada e facilite quando a gente vai estudar a nossa Bíblia. A nossa primeira lição, a lição desse domingo, dia 4, traz o seguinte tema: mensageiros de Deus. Então, quem são os profetas? Mensageiros de Deus. Qual o objetivo da nossa lição? Entender e reconhecer a importância desses profetas menores para a história de Israel. Interessante é que os profetas, o que são profetas? São mensageiros de Deus. E Deus usou esses homens para trazer mensagens de repreensão, exortação ou orientação para o seu povo. Eles são conhecidos como os profetas menores simplesmente, anota aí adolescente, porque o tamanho dos seus escritos é bem menor do que os escritos dos profetas maiores. Só para você ter uma ideia, eu estudando a lição, eu anotei isso aqui, juntando os 12 livros dos profetas menores, todos eles juntos têm 67 capítulos. Então, todos os profetas menores, 67 capítulos. Só o livro de Isaías, que é um profeta maior, tem 66 capítulos. Então é simplesmente pela quantidade dos escritos que assim é denominado profeta menor. Então, um profeta era chamado por Deus para cumprir uma ou várias tarefas, mas era especificamente para trazer uma mensagem divina para um povo ou para um indivíduo. Porque um profeta podia ser chamado por Deus para levar a mensagem para um povo inteiro, como foi o profeta Jonas. Mas também um profeta podia ser chamado por Deus para trazer uma mensagem apenas para um indivíduo, apenas para uma pessoa. A função de um profeta era oposta à função de um sacerdote. E por que isso? Porque o sacerdote, ele recebia dos homens e levava para Deus. Então era de baixo para cima. Recebia do homem e levava para Deus. Só que o profeta, a função dele era oposta. Ele recebia de Deus e trazia para os homens. É de cima para baixo. Essa é a função de um profeta. O nosso ponto 1 é interessante e eu queria que você, adolescente, tivesse com a sua revista aberta para acompanhar, porque a nossa revista, né, fez uma divisão bem interessante da colocação dos profetas menores. E aí ele divide os 12 profetas e ele coloca nessa divisão
quais foram que profetizaram para Israel e quais foram os que profetizaram para Judá e quais foram os que profetizaram para o povo após o exílio. E por que Israel e Judá? Porque nós já aprendemos e entendemos que na época dos profetas menores o reino já tinha sido dividido. A divisão do reino ocorreu após a morte de Salomão, quando seu filho Roboão assumiu o trono. E quando ele assume o trono, por uma orientação errada que ele segue, o povo se revolta contra ele e o reino se divide, ficando 10 tribos do norte, chamada Israel, e as 2 tribos do sul, chamadas de Judá. Então, esses profetas, alguns deles profetizaram assim, só para as tribos do norte, ou só para Israel, que foi o profeta Jonas, o profeta Amós e o profeta Oséias. Está na divisão da sua revista aí, tá fácil para você acompanhar. Outros profetas profetizaram só para Judá, que foi o profeta Obadias, o profeta Joel, Miqueias, Naum, Sofonias e Abacuque. E os últimos 3 profetizaram após o povo ter retornado do exílio. Então não existia mais Israel nem Judá. Era o povo que retornou do exílio. E esses 3 profetas que profetizaram para o povo pós-exílio são Ageu, Zacarias e Malaquias. Eu anotei aqui, e é bom que você anote aí na sua revista, tem esse quadro de ilustração, e eu anotei dentro do quadro, você anota aí para você aprender, e fica mais fácil. O livro de Oséias, ele tem 14 capítulos. Nós vamos estudar cada um desses livros no decorrer das próximas lições. Então, o livro de Oséias, ele tem 14 capítulos. O livro de Joel, apenas 3. O livro de Amós tem 9. O livro de Obadias tem 1 capítulo só. O livro de Jonas são 4 capítulos. Miqueias, 7 capítulos. Naum, 3. Abacuque, 3. Sofonias, 3. Ageu, 2. Zacarias 14 e Malaquias 4. Outra coisa interessante, você vai ver no quadro de ilustração da sua revista, esses livros não estão na ordem cronológica, estão na ordem que foram colocados na Bíblia, mas não estão na ordem de acontecimento cronológico. Então o ponto 1 diz o seguinte: conhecendo os profetas menores, revestidos do Espírito Santo, esses profetas foram usados por Deus para exortar, alertar e orientar o povo. Diferente do que possa parecer, eles são chamados profeta menor simplesmente devido ao volume dos escritos. Eu já exemplifiquei para os adolescentes que juntando todos eles, esses 12 livros, é do tamanho do livro de Isaías, Então, para você ter ideia, todos os profetas juntos deixaram menos mensagem do que os profetas maiores. Mas não significa que não tem importância, porque esses profetas menores foram de vital importância para o povo de Israel. E a lição que ele nos deixou, ela está sendo passada até os dias de hoje. E a lição que esses profetas nos deixaram, nós, adolescentes de El Shaddai, vamos estar estudando no decorrer desses próximos 3 meses. Então, abra a sua Bíblia Sagrada, pegue sua revista, pegue um papelzinho para você anotar e vamos junto conhecer a história que esses homens deixaram para nós e que lições nós podemos tirar para nossas vidas. Os profetas, tanto os maiores como os menores, transmitiram a vontade de Deus às tribos de Israel durante o período após o exílio. 3 deles, Alguns profetas profetizaram só para o reino do norte, está na ilustração do quadro aí, eu já expliquei. Outros só para o reino do sul. E nós já explicamos que a divisão do reino aconteceu após a morte de Salomão, quando Roboão assumiu o trono. Então, qual a importância de nós estudarmos isso? Porque cada profeta, cada um desses profetas trouxe uma mensagem específica para uma época em que Israel estava vivendo. Só que como são profecias, mensagens entregues por Deus para esses homens trazerem o povo, e são mensagens de exortação, alerta e orientação, essas mensagens ainda servem para os nossos dias atuais, para o dia que nós estamos vivendo, para os dias que nós estamos atravessando. E nós vamos ver no decorrer dessas lições que nós
estaremos estudando na vida de cada um desses profetas, que essas mensagens são muito atuais para as nossas vidas nos dias de hoje. O ponto 2 da nossa lição diz o seguinte: por causa da desobediência, o povo de Deus passou longos anos no cativeiro de outras nações, até que Deus os trouxe de volta do exílio conforme havia prometido. Por intermédio dos profetas, Deus advertiu o povo sobre o risco da rebeldia. Interessante que a desobediência é a causa de tudo aquilo que Israel passou no decorrer de sua história. E se nós observarmos, no momento atual, nos dias atuais, a desobediência é a causa de tudo aquilo que o homem tem vivido, ou as consequências que o homem tem absorvido na sua vida são decorrentes da desobediência. Quando Deus escolhe Israel como nação, quando Deus chama Abraão, e a partir de Abraão iria fazer um povo santo, escolhido, um povo de boas obras, um povo que deveria ser exemplo para as demais nações, e esse povo chama Israel, e Israel quer dizer aquele que luta com Deus, né? Israel, o nome dessa nação a partir do nome de Jacó, quando Jacó teve o seu nome mudado, aquele que luta com Deus. E esse povo chamado Israel, eles deveriam ser um povo que exemplo para os demais povos. Quando Deus chama Israel, o pacto que Deus faz com Israel é que Israel fosse exemplo para os povos que habitavam ao redor dele. Só que devido à desobediência, Israel não foi exemplo. Israel tinha as leis, tinha as orientações de Deus, tinha os profetas, tinha algo escrito para ele seguir, só que mesmo assim eles resolveram desobedecer às ordens de Deus. E conforme estava escrito na lei que Deus havia dado a eles, eles tinham conhecimento dessa lei, eles tinham conhecimento dessas instruções. No dia que eles desobedecessem a Deus, Deus ia trazer sobre eles os estrangeiros e eles seriam cativos desses povos. E Israel, não ouvindo a advertência divina, colheu o fruto de sua desobediência. Só que o mais interessante, nós vamos ver no decorrer da lição, a misericórdia de Deus. Antes de Deus corrigir Israel, Deus levantava um profeta e passava uma mensagem para esse profeta. E esse profeta trazia essa mensagem para Israel. Só que muitas vezes Israel ouviu a mensagem que o profeta trouxe, que era uma mensagem de exortação, para chamar o povo ao arrependimento, só que Israel não quis dar ouvido à mensagem do profeta, e a mensagem do profeta era Deus falando para eles, porque o que o profeta estava transmitindo para Israel é aquilo que ele tinha recebido de Deus. E quando Israel não deu ouvido à mensagem do profeta, ou seja, a voz de Deus, Deus permitiu que o cativeiro viesse sobre o seu povo. E esse ponto, tá no nosso ponto 2, é um alerta para nós, irmãos, é um alerta para nós adolescentes. Quando nós conhecemos os mandamentos, conhecemos a lei de Deus, conhecemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida e mesmo assim nós desobedecemos, nós corremos o risco de sermos corrigidos por Deus. Não é porque Deus é ruim que está nos corrigindo, mas está nos corrigindo porque Ele nos ama e quer nos trazer de volta para Ele através da correção. E através da correção nós nos arrependemos e voltamos para Deus. Então Israel passou por muitos momentos assim. E toda vez Deus levantava um mensageiro com o único objetivo: trazer o povo de volta ao arrependimento. Podemos citar, por exemplo, Oséias, no Reino do Norte. A mensagem dele é uma mensagem de amor. Oséias traz uma mensagem mostrando, através de sua vida pessoal, do seu relacionamento pessoal, o amor de Deus para com Israel. Oséias exemplifica, através do seu relacionamento pessoal,
como era o amor de Deus por Israel, um amor que superava a dor, um amor incondicional. Essa foi a mensagem de Oséias. E essa mensagem nós precisamos entender nos dias de hoje, adolescente, você que está assistindo. O amor de Deus por você é incondicional. Ele pode até trazer o castigo sobre a sua vida, mas com a intenção de que você se arrependa e volte para Ele. O livro do profeta Joel, por exemplo, qual é a mensagem? Joel alerta que o dia do Senhor está próximo. E essa mensagem de Joel, se você parar para analisar, pare para pensar, a mensagem de Joel, profetizada há mais de 2.600 anos atrás, ou seja, o dia do Senhor está próximo. É a mesma mensagem que as igrejas estão pregando hoje. O dia do Senhor está próximo. Cristo está voltando. Aí você vê a importância de nós estudarmos e conhecermos a história dos profetas menores, porque apesar de serem mensagens profetizadas há bastante tempo atrás, há mais de 2.600 anos atrás, são mensagens atuais. O próximo aí que está na nossa lição é a mensagem do profeta Amós. Olha a mensagem do profeta Amós. Ele fala sobre justiça e retidão e alerta sobre o pecado. Amós traz uma mensagem de justiça para nós sermos justos e retos. Interessante que foi o tema final da nossa última lição que encerrou o trimestre, quando nós falamos sobre o caráter cristão, que o caráter cristão precisa ser justo e reto. E é a mensagem que Amós trouxe. O próximo, a mensagem do profeta Jonas, que todos nós conhecemos, né? E Jonas, a mensagem de Jonas é a misericórdia divina para trazer salvação. A mensagem que Jonas trouxe, Jonas mostra para nós hoje que Deus sempre quer que os homens se arrependam. Apesar de Deus ter mandado Jonas levar uma mensagem de juízo, a intenção de Deus não era destruir Nínive, era que os homens se arrependessem e voltassem para Deus, que foi o que aconteceu em Nínive com a mensagem de Jonas. Então a mensagem de Jonas é: Deus prefere que você se arrependa e volta para Ele, do que exercer juízo sobre a sua vida. Depois nós temos o profeta Miqueias, que ele anuncia uma mensagem de exortação à salvação traga por Jesus Cristo, a salvação do Messias. Depois tem o profeta Naum e tantos mais outros profetas que trouxeram mensagens passadas por Deus para homens, para povos, para nações, só que são mensagens atuais que precisam ser passadas para nós adolescentes, para jovens, para todos que estão assistindo. Essas mensagens que Deus entregou para esses profetas são mensagens atuais. Na sua imensa misericórdia, o Senhor usou esses profetas também para encorajar. No momento de aflição, de dor daquele povo, Deus usou esse profeta para dar coragem a esses povos, para dar coragem aos israelitas que haviam acabado de retornar do cativeiro. Deus usou esses profetas para fortalecer o seu povo. E no momento que nós estamos atravessando esse momento de pandemia, Deus tem levantado profetas para fortalecer o seu povo. E a maior profecia que nós temos para nos encorajar, fortalecer, chama-se Bíblia Sagrada. É só você, nesse momento que nós estamos atravessando, abra a sua Bíblia, que Deus vai estar falando com você, Deus vai estar te encorajando, Deus vai estar te fortalecendo e Deus vai estar te mostrando que Ele tem cuidado de você em todos os momentos. Foi o que Deus fez com Israel. Deus mostrou para ele que apesar do povo estar exilado, o cuidado de Deus ainda estava sobre eles. Agora o ponto mais interessante desse ponto 2, eu anotei isso aqui e você precisa marcar na sua revista e prestar atenção nisso, né? O cuidado de Deus com Israel é para que, mesmo no exílio, eles não perdessem a esperança de voltar para casa. O cuidado de Deus com Israel, ao levantar profeta para os encorajar e fortalecer, é para que mesmo no castigo, mesmo longe de casa, mesmo exilado, eles não perdessem
a esperança de voltar para casa. Hoje, Deus está te fortalecendo, encorajando, que mesmo na dificuldade, mesmo na luta, adolescente, compartilhe esse vídeo com alguém, chame os seus pais, aqueles que moram com você, para estar ouvindo isso que Deus tem para falar com nós através da sua palavra. Deus está falando conosco através da sua palavra. Então, mesmo no momento de dificuldade, no momento de luta, Deus tem usado a sua palavra, Deus tem usado os profetas, Deus tem usado os pastores para te encorajar e te fortalecer, para que você não perca a esperança que um dia você vai voltar para casa. A nossa casa não é aqui. A nossa casa, eu preciso falar disso, a nossa casa é os céus. Jesus Cristo disse que na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou vos preparar um lugar. Cristo disse isso lá em João capítulo 14, só que o lugar já está pronto. Ele já preparou para nós uma morada na casa do Pai. E Ele está usando, nesse momento nós estamos atravessando as dificuldades que nós estamos passando, jovem, adolescente, igreja, irmãos. O que Deus tem usado? Deus tem usado os profetas para nos encorajar e fortalecer que apesar de todas as dificuldades, nós não podemos perder a esperança que um dia voltaremos para casa. Um dia, adolescentes, igreja, você que está assistindo, nós voltaremos para casa. E hoje, a palavra de Deus está nos encorajando, nos fortalecendo, para que nós não percamos a esperança. Muitos estão perdendo as esperanças, estão se esquecendo das promessas de Deus. Então Deus tem usado profetas, levantado profetas, e a palavra dele, que é a maior profecia, está na sua mão. É só você abrir e ler, que Deus vai te encorajar e Deus vai te lembrar. E nessa manhã Deus está te lembrando mais uma vez, para que você não perca a esperança que você vai voltar para casa. E a nossa casa é os céus. Então, nesse período de exílio e pós-exílio, esses profetas menores foram chamados para confirmar a fidelidade e o zelo de Deus com seu povo. E nesse dia que nós estamos vivendo, a Bíblia Sagrada, os profetas, estão simplesmente confirmando aquilo que Deus já nos mostrou, a fidelidade e o zelo dele por cada um de nós. Por você adolescente, por você jovem, por você irmão que está assistindo, Deus é fiel e Deus zela pela sua vida e Ele não quer que você perca a esperança, porque um dia voltaremos para casa. Apesar das lutas e das dificuldades, Deus nessa manhã está nos encorajando, nos fortalecendo e nos fazendo lembrar que o que prometeu é fiel. E quem nos prometeu um lugar para morar é Jesus Cristo. Ele é fiel. E esse lugar que Ele prometeu já está pronto. E nós precisamos crer e saber que um dia Ele vai vir nos buscar. O ponto 3 da nossa lição: o amor incondicional de Deus. Desde a época de Moisés, o povo de Israel em vários momentos demonstrou-se infiel, desde a época de Moisés. Mesmo assim, a misericórdia e o amor do Pai sempre esteve com eles. Quando Israel se arrependia e clamava, ainda que fosse um povo teimoso, de coração duro, o Senhor os ouvia. Era como um ciclo vicioso. As coisas iam bem, o povo se afastava de Deus. Quando as coisas iam mal, o povo se voltava para Deus. Irmãos, adolescentes, nós não podemos ser assim. Israel foi assim durante boa parte, durante boa parte da trajetória deles, desde lá da saída do Egito até quando eles estabeleceram na sua terra, na terra prometida. Israel foi assim. Tá tudo bem, esquece de Deus. A coisa vai mal, corre e começa a buscar o Senhor. Não deixe que isso venha a acontecer na sua vida. Você, adolescente, as coisas estão bem na sua vida? Você tem um teto para morar? Você nesta manhã teve um pão para se alimentar? Você está com saúde, sua família está com saúde, está tudo indo bem? Busque ao Senhor.
Tá tudo indo bem? Dobre o seu joelho e vai orar. Tá tudo certo, tudo indo bem? Participe dos cultos online da Unadaimac, participe dos cultos presenciais quando os cultos voltarem, participe da escola bíblica dominical, participe do devocional que está sendo compartilhado lá no grupo de vocês, faça a leitura bíblica, frequente os ensaios, frequente a sua igreja. Tá tudo indo bem? Busque ao Senhor, porque no dia mau, porque a Bíblia fala lá que vai haver o dia mau. O dia mau vai chegar, você sendo cristão ou não, o dia mau vai chegar para todo mundo. Só que quando o dia mau chegar para você, você durante todo o período que estava bem buscou o Senhor, quando o dia mau chegar, você vai estar confiante que Deus está contigo e Ele vai passar com você o dia mau. Agora, se você, quando as coisas estavam indo bem, você se esqueceu de Deus, se afastou do Senhor, não orou, não se consagrou, não abriu a sua Bíblia para ler, não frequentou a igreja, quando o dia mau chegar, você vai ter dificuldade para enfrentar esse dia. Aí você vai correr para os pés do Senhor, vai correr para buscar o Senhor. Não deixe que isso aconteça com a sua vida. Busque ao Senhor. Quando tudo estiver bem, quando tudo está indo bem, busque ao Senhor. A lição vai nos dizer que os profetas menores, de acordo com a vontade de Deus, pregaram o juízo divino por causa do pecado. O juízo divino, ele sempre vai vir por causa do pecado. E esses profetas alertaram o povo para se preparar para o encontro com Deus. E essa mensagem nós estamos passando nesta manhã, neste domingo. O juízo divino vem por causa do pecado. Nós estamos vendo, irmãos, o mundo inteiro, adolescente, o Brasil inteiro, a nossa cidade, passando por essa pandemia. E a Bíblia vai falar que se nós clamarmos, buscarmos, nos convertermos do nosso mau caminho, Ele perdoaria o nosso pecado e sararia a nossa terra. Então por que isso não está acontecendo? Provavelmente porque não estamos buscando, não estamos nos arrependendo do nosso mau caminho. E aqui a mensagem desses profetas era juízo por causa do pecado. E eles alertaram também o povo a se preparar para o encontro com Deus. Prepara-te, Israel, para encontrar com teu Deus. E essa mensagem que está sendo passada hoje de manhã está sendo passada durante muitos cultos. Durante muitos meses atrás, muitos anos atrás, essa mesma mensagem foi passada. E o povo não ouviu, não se preparou para o encontro com Deus. Então, a lição está dizendo que esses profetas alertaram o povo para se encontrar com Deus. E a nossa Bíblia, que é a maior profecia que tem, que é algo que de Deus para nós, de cima para baixo, ela nos alerta que nós precisamos estar pronto para o encontro com Deus. A Bíblia também nos alerta, através dos profetas menores, que as pragas viriam, destruiriam plantações. Não é só plantações. Nós estamos vendo agora como isso é atual. As pragas que estão vindo sobre o mundo estão destruindo e matando vidas. Eles exortaram também, os profetas exortaram também o povo para que eles buscassem ao Senhor. E nós estamos vendo, irmãos, os nossos pastores nos exortando para buscar o Senhor. Eu estou vendo aí no grupo El Shaddai, está sendo colocado quase todo dia a campanha de oração que Madureza está fazendo todos os dias, meio-dia e meia-noite. Os nossos líderes têm colocado aí no grupo, nós estamos dobrando o nosso joelho e buscando ao Senhor, orando. O nosso pastor tem falado nos cultos de ensinamento, vamos interceder, vamos buscar o Senhor, vamos buscar um renovo, vamos buscar o Espírito Santo, vamos buscar avivamento. Por quê? Porque nós precisamos, porque o dia do Senhor está próximo. E nós estamos vendo que essas mensagens, isso que eu estou falando aqui, foram mensagens que os profetas menores deixaram para o povo de Israel há anos e anos atrás, milhares de anos atrás. E são mensagens atuais que nossos pastores têm nos passado, que nossos líderes têm orientado, que nossa Bíblia Sagrada tem pedido para nós fazermos, buscarmos ao Senhor. Além de todas essas mensagens, também tem mensagem de exortação, mensagens de bênção e mensagens que Deus mandava transmitir aos homens. São mensagens que Deus pede para que nós passemos adiante,
e venhamos a transmitir para as pessoas. O ministério desses profetas foi em grande parte trazer o povo de volta para Deus. A mensagem que esses 12 homens deixaram, apesar de ser períodos diferentes, para partes diferentes da história, né? Para Reino do Norte, Reino do Sul, para o povo após o cativeiro, diferentes tipos de mensagem, diferente época, diferentes anos, mas qual era o objetivo geral de todas essas mensagens? Trazer o povo de volta para Deus. E esse é o objetivo da nossa lição esse trimestre. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje, conscientizar a cada adolescente, a cada um que vai estar ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, que nós precisamos nos voltar para Deus. A Bíblia vai nos dizer no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que Deus não quer que ninguém se perca antes que venha ter o conhecimento da verdade. Deus não quer que você se perca. Deus não quer que o juízo divino por causa do pecado venha sobre a sua vida. Mas o que Deus quer é que você se volte para Ele. O cristão, nós precisamos ser obedientes à voz de Deus. E, adolescentes, conhecer o ministério de cada um desses profetas é essencial para que você viva de acordo com a vontade de Deus. Você, adolescente, você é o Shaddai. É importante, é essencial para a sua vida cristã que você conheça a história e a mensagem de cada um desses profetas, para que você viva de acordo com a vontade de Deus. Eu espero que essa introdução da lição número 1 tenha servido de incentivo para que você venha buscar conhecer mais a palavra. Você que ainda não adquiriu a sua revista, né? O nosso superintendente vai estar provendo um jeito de distribuir a revista. Nosso líder, irmão Léo, vai estar, eu creio que também vai estar vendo um jeito de distribuir essas revistas. Mas se você nesse domingo não tem a sua revista, abra a sua Bíblia naquilo que nós estamos falando, assista esse vídeo, assista mais de uma vez, compartilhe esse vídeo, ouça o que Deus tem falado com você através da lição da Escola Bíblica Dominical. Para a gente concluir a nossa lição de hoje, os profetas menores transmitiram muitas mensagens de juízo, mas também foram usados para levar mensagens de conserto e renovar a aliança de Deus, de Israel com Deus. Eles transmitiram muitas mensagens de juízo, mas também foram usados por Deus para levar uma mensagem de conserto. Deus quer que você se conserte com Ele. Aquilo que você viu, né? Nós estudamos no trimestre passado inteiro, tá ali a revista Vida Cristã. Tá ali a revista, ó, Vida Cristã. E nós vemos durante aquelas 13 lições o que Deus quer de nós. Como tem que ser a minha vida cristã, você adolescente, como eu tenho que viver uma vida de forma que agrade a vontade de Deus, como eu devo viver de acordo com a vontade de Deus. E aquela revista ali, ó, Vida Cristã, nos mostrou durante 13 lições como viver de acordo com a vontade de Deus. E aqui nesta primeira lição desse trimestre, está falando que além de mensagem de juízo, esses profetas também trouxeram a mensagem de conserto, para que Israel se voltasse para Deus. Então, olha a importância da mensagem desses profetas. Esses profetas estão dizendo para nós, nesta manhã, que nós precisamos nos voltar para Deus. E como nós fazemos isso? Conhecendo e obedecendo a sua palavra. Cada um desses profetas, com cada um desses profetas, é possível aprender o que Deus quer para nós nos dias de hoje. Então, eu convido você, adolescente, ao Shaddai, você que está assistindo esse vídeo dessa primeira lição, que é Mensageiros de Deus. Eu convido você
para estar conosco no decorrer dessas 12 lições que virão a seguir. Se não for presencial, né, estaremos gravando todas essas aulas. Mas se no próximo domingo nós pudermos nos reunir na nossa igreja, estaremos lá na Congregação da Assembleia de Deus Parque Aeroporto Madureira, na sala de aula da classe dos adolescentes, passando a lição de número 2, que vai falar sobre o amor e um perdão sem limites, que é o amor e o perdão que Deus trouxe por você. Mas por que é importante você conhecer a história desses profetas? Para aprender o que Deus quer para a sua vida nesse dia de hoje, nesse momento que nós estamos vivendo. O que Deus quer para a sua vida? Para você entender melhor o que Deus quer para você, você precisa conhecer a história desses 12 homens, desses 12 mensageiros de Deus, que trouxeram mensagens de Deus que são atuais para os dias de hoje, para o momento que nós estamos passando. Que Deus abençoe a sua vida. Você que esteve conosco até agora, você que assistiu essa aula, assistiu esse vídeo, você é o Shaddai. Deus abençoe a sua vida. Veja esse vídeo, abra sua Bíblia, acompanhe, leia a sua revista e no próximo domingo, se Deus permitir, na nossa sala de aula ou com um vídeo gravado, estaremos estudando a lição de número 2. Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Amém.